Hoje é domingo, o dia que o Senhor fez, para que nós possamos estar meditando na palavra dele, estarmos em contato com Deus. Mas se a nossa igreja está fechada por causa dessa pandemia, já que a gente está de quarentena, a gente vai usar a tecnologia a nosso favor, não é? Então hoje nós vamos estudar, mas para tudo. Primeiro você vai lá pegar sua Bíblia e volta. Voltou? Pegou a Bíblia? Vamos lá então, eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que é oração? O jeito mais simples que eu tenho para te explicar o que é oração é falar com Deus. É isso mesmo, oração é o jeito que a gente tem para falar com Deus. Mas como é que a gente fala com uma pessoa que a gente não pode ver, que a gente não pode ouvir? Como é que a gente sabe que essa pessoa está ouvindo a gente mesmo? Oração é o jeito que a gente tem para se aproximar de Deus, para Deus estar em contato conosco. E vamos abrir então as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então vou ler aqui, lê junto comigo aí, viu? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, o que esse versículo está falando? Que sem fé a gente não pode agradar a Deus. E a gente precisa se aproximar de Deus. E como é que a gente se aproxima de Deus? É falando com Ele. Então, pela oração. Então, a oração é um modo muito especial da gente falar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fez todas as coisas. E nesse período que nós estamos passando de tantas dificuldades, não podendo sair de casa, muitos pais não podendo trabalhar, a gente não pode ir para a escola, não pode ir para a igreja, é um momento que nós temos que procurar a Deus. Mas aí eu tenho algumas outras perguntas para fazer para vocês. A primeira pergunta é: a quem que nós devemos orar? Parece fácil essa pergunta, não é? Ou não? Vamos abrir nossa Bíblia em Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mateus, capítulo 6, versículo 9, e vamos ver a quem nós devemos orar. Vamos lá? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Então, para quem que nós vamos orar? Para Deus, o Pai, aquele que mora lá no céu. Isso. A segunda pergunta que eu tenho, já é a terceira, né? A terceira pergunta que eu tenho é: para que serve a expressão em nome de Jesus? Porque a gente termina a oração, né? Em nome de Jesus, amém. Para que serve essa expressão em nome de Jesus? Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 14, versículo 13. João, capítulo 14, versículo 13. Vamos descobrir por que no final da nossa oração a gente fala em nome de Jesus, amém. Lá fala o seguinte: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Então, quando a gente fala em nome de Jesus, amém, é como se Jesus fizesse assim: Deus, Pai, olha, eu concordo com o pedido dele. Você pode atender? Mas Jesus não vai fazer isso com todas as nossas orações, só com as orações que ele concordar conosco. Quando ele concordar com o nosso pedido, aí ele vai falar: olha, Deus, eu concordo com ele, você pode atender? Ele vai ser o mediador, vai estar entre nós e Deus. Entenderam? A última pergunta que eu tenho é: existe alguém que pode nos ajudar a orar? Essa pergunta foi um pouco mais difícil, hein? Existe alguém que pode ajudar a gente a orar? Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Então, quem é que pode nos ajudar a orar?
É o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus pode nos ajudar a orar. Então, a quem nós devemos orar? A Deus Pai. Para que serve a expressão em nome de Jesus? Quando ele concorda com a gente, significa que ele está intercedendo com o Pai por nós, ele está fazendo a mediação, ele está pedindo para Deus atender o nosso pedido. E quem pode nos ajudar a orar é o Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia também nos aconselha a orarmos sem cessar. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Isso não significa que a gente tem que ficar de joelho o tempo todo orando a Deus. Não, mas devemos estar em espírito de oração. E nesse momento que nós estamos vivendo, é um momento muito importante para todos nós estarmos em oração. Tanto os adultos quanto vocês, crianças, também. E não pensem que a oração de vocês não vai ser ouvida. Não pense que só porque o papai, a mamãe, a tia da escola dominical, o pastor estão orando que já é o suficiente. Não é. A oração de vocês, crianças, é muito importante. Na Bíblia, inclusive, fala que nós adultos devemos ser como vocês, crianças. Que o reino do céu é dos pequeninos. Então, não deixe de orar. Não deixe de orar para que as pessoas possam se curar mais rápido, para que essa doença não se espalhe, para que esse nosso período em casa possa passar rápido, mas vamos aproveitar esse período de uma forma muito especial. Como? Em oração, falando com Deus. O versículo hoje importante da nossa aula, que nós devemos prestar atenção e principalmente memorizar, é o versículo que está em 1 João 5,14, a primeira carta de João, capítulo 5, versículo 14, que diz: E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se for da vontade de Jesus, Ele vai pedir a Deus e Deus vai ouvir a nossa oração. E quem vai ajudar a nossa oração? O Espírito Santo. Então, todo dia, não deixe de orar a Deus, de fazer o nosso papel como cristãos, para que esse momento passe logo e a gente possa estar juntos como igreja de novo unidos na casa do Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Deus, por esse dia. Muito obrigada por essa lição, Pai. Que nós, Senhor, possamos aprender cada vez mais a orarmos, ó Deus. Esteja com cada criança que está assistindo essa aula, Senhor, que elas possam realmente entenderem a importância da oração, Pai, e estar em contato contigo, Senhor. Que esse período de tormenta passe, ó Deus, que essas pessoas se curem, que essa doença não se espalhe, que nós possamos estar juntos como igreja o mais rápido possível. Em nome de Jesus, amém. Um bom domingo para você, não esquece de orar!